série! Vamos junto, primeira série, estamos aqui! Como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo aí estudando de casa? Tudo beleza? Bom, estamos aqui hoje para trazer para vocês coisas mais lindas do mundo, não é, Vinícius? É isso aí, estamos aqui para poder tirar dúvida. Manda suas perguntas, vai ser muito doido. Vamos conversando aqui, porque nós vamos pegar dois tópicos importantíssimos, tá certo? Vamos lá, vamos interagir. Vamos lá, seguinte, ó. Se a gente pensar que nós vamos trabalhar hoje, vou trabalhar com vocês um pouco, vamos conversar um pouco sobre a geometria. Então eu vou lembrar um pouco com vocês sobre triângulos e mais ainda. Fala pra mim, comenta aí. Você lembra o que é seviana? Você lembra o que é? Como que constrói ela no triângulo? Então muita atenção agora que nós vamos falar um pouco delas, beleza? Na verdade, nós vamos chegar nos pontos notáveis de um triângulo. Então você vai ter que lembrar todos aqueles pontos notáveis, todos aqueles nomes mais lindos. E aí tem que lembrar, viu, galera, de todas essas relações entre as sevianas e qual o ponto notável que ela produz ali no triângulo. Fechou? Então vem comigo aqui, ó. Primeiro triângulo que eu desenhei. Será que você lembra qual é essas sevianas que estão desenhadas aqui de roxo? Primeiro triângulo, ó. Seviana, seviana, seviana. É um segmento de reta, sai de um vértice, vai até o lado oposto a esse vértice, fazendo alguma coisa. Essa alguma coisa depende. Olha aqui, ó. Essa de roxo, o que ela fez? Dividiu esse lado em duas partes iguais. Essa outra aqui também dividiu esse lado em duas partes iguais. E essa outra aqui dividiu também o terceiro lado em duas partes iguais. Fala pra mim, você lembra qual que é o nome da seviana? Que sai de um vértice, vai até o lado oposto e divide aquele lado em duas partes iguais? Vamos lembrar, vamos lembrar, vamos lembrar? Quem é? Aqui nós vamos colocar, ó. São as medianas, beleza? Então, nós fizemos aqui nesse triângulo o quê? As três sevianas. Maravilha ou não é? Hã? Elas se encontraram. Tá vendo aqui, galera? Elas se encontraram aqui dentro desse triângulo, nossas medianas. Esse ponto tem nome. Qual é o nome do ponto de encontro das medianas? Será que você lembra? Vamos aí, vamos exercitar. É o quê? É o baricentro. Então aqui, ó. O ponto de encontro das três medianas ali em um triângulo tem nome. E esse nome é chamado de baricentro. E aí vamos pensar. O que significa bari? Massa. Centro. Centro de massa ou centro de gravidade do triângulo. Ah, Marlon, então significa se eu pegar um triângulo, imagina como se fosse uma madeira, cortei ele bonitinho, traçar ali as três medianas, eu consigo achar exatamente o ponto de equilíbrio, o ponto de, ali o centro de massa, o centro de gravidade desse triângulo? Beleza. Certinho. Não esqueça de relacionar esses dois nomes aqui, ó. Mediana, baricentro. Galera, vamos pensar num problema aqui agora. Imagine que você esteja vendo aqui uma praça circular e três ruas que estão tangenciando essa praça circular. No caso aqui, estão tangenciando essa circunferência. Beleza? Seguinte, vamos pensar. Esses três segmentos de reta azul aqui, ó, logicamente, eles continuam até o lado oposto do triângulo. Só que vamos pensar, que segmento de reta é esse? É uma seviana? Sai do vértice, vai até o lado oposto, seviana. Mas, Marlon, tem uma circunferência aqui dentro, exatamente. Então, vamos pensar que seviana é essa aqui, ó. Gente, olha para esse triângulo que nós construímos aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Distância do centro até um ponto da circunferência. Nós vamos chamar isso aqui de quê? Raio. Vamos pensar outra aqui, ó. Distância do centro até um ponto da circunferência. Nós vamos chamar isso aqui de quê? Raio. Olha, mas esses segmentos de reta aqui, ó, azul, é comum para esses dois triângulos. É ou não é? Olha outra propriedade interessante aqui, ó. Um ponto fora do triângulo, ponto de tangência. Ponto fora do triângulo, ponto de tangência. Hã? Coisa mais linda são segmentos que têm o mesmo comprimento ali, a mesma medida. Olha, são dois triângulos iguais. Dois triângulos congruentes. Terão mesmos lados e mesmos ângulos. Se eu for dividir esse ângulo aqui ao meio, alfa e alfa, que seviana é essa aqui, galera? Vamos lembrar? Divide o ângulo ao meio. Qual é o nome? Bissetriz. Fechou? Tranquilo? Então aqui é a mesma coisa. Vai dividir, porque formam dois triângulos congruentes ao meio. Vou colocar aqui, ó, beta e beta. Aqui, mesma coisa, teta e teta. E aí você vê
essas três serianas se encontrando? Opa, vamos ver. Elas se encontram nesse ponto aqui, ó. Bissetriz são o encontro das três aqui. E qual é o nome desse ponto? Ele tem nome, esse ponto. O encontro das bissetrizes, quando você faz lá as três bissetrizes em um triângulo, tem nome. Qual que é o nome aqui, galera? Incentro. Olha, então relacionamos agora esses dois nomes também. Essas três serianas, elas se encontram no incentro. O que significa incentro? Olha aqui, gente. É o centro da circunferência que está inscrita no triângulo, por isso esse nome, incentro. Centro da circunferência inscrita onde? No triângulo, beleza? Outros dois nomes aqui que nós temos que relacionar. Vamos ver agora a terceira. Você lembra dessas serianas aqui? Bom, aqui tem três. Quando eu olho um encontro aqui, ó, formando 90 graus, você já sabe o que é. Forma 90 graus, quando você quer ficar ó, reto. Quero medir minha altura na parede. Forma 90 graus é o quê? Altura, não esqueça disso não. Altura, altura, altura tem ponto de encontro. Mas espera aí, eu estou fazendo as três alturas. Então vamos colocar aqui, ó. As serianas são alturas, mas elas se encontram. E aí toma muito cuidado, galerinha. Elas se encontram aqui, ó, em três lugares diferentes. Se o triângulo for acutando, todos os ângulos internos menores que 90 graus, aqui, ó, esse ponto está dentro do triângulo, está interno ao triângulo. Se o triângulo for retângulo, dois lados já formam 90 graus. Então, quando você faz o terceiro, você encontra esse ponto de encontro das alturas onde? No vértice do triângulo. Esse vértice onde tem um ângulo de 90 graus. Fechou? E aqui está o probleminha, né? Toda vez que a gente fala de um triângulo obtusângulo, está aqui as três alturas. Mas elas não vão se encontrar. Se eu faço aqui, onde que elas vão se encontrar? Cadê essa coisa mais linda? Está no prolongamento. Está aqui, ó, um ponto externo, um ponto fora do triângulo, quando ele é obtusângulo. Espera aí, esse ponto tem nome, esse tem nome, esse tem nome. Tudo bem, eles têm o mesmo nome. Um se encontra aqui dentro, um no vértice do triângulo e um aqui fora. Então, espera aí, qual é o nome que a gente dá para esse ponto de encontro? Vamos lembrar aqui? Ortocentro. É o ponto de encontro de quem? Das alturas em um triângulo. Tranquilo? Então não vamos esquecer não, ó. Medianas, o que é? Ponto de encontro, baricentro. Bissetriz, ponto de encontro, incentro. Olha, é o centro da circunferência que está lá dentro, inscrita no triângulo. Tranquilinho? Agora eu tenho as alturas. Ponto de encontro, ortocentro. Pode estar dentro, pode estar no vértice, pode estar fora. Tranquilinho, tranquilinho? E aí tem uma outra que, na verdade, tem características de seriana, mas não necessariamente aqui, olha, vai sair do centro. No caso, igual a gente comenta sempre, no triângulo equilátero, por exemplo, isso vai acontecer. Agora, em um triângulo qualquer, eu não sei. Mas vamos pensar aqui, ó. Você está vendo esse triângulo de vermelho? Tem um outro segmento de reta importante que nós vamos colocar aqui, ó. Esse azul, nós vamos prolongar. Galerinha, coisa mais linda, ó. Vem comigo. Prolongamos. Olha, continua esse segmento aqui. Vamos prolongar esse aqui também. Continua, vamos prolongar esse outro segmento aqui também. Eles se encontram em um determinado ponto. Mas espera aí, o que esse segmento de reta que eu fiz em azul, o que ele está fazendo nesse triângulo vermelho? Atenção, galera. Divide esse lado ao meio, forma 90 graus. Beleza? Divide esse lado ao meio também e forma 90 graus. Mais um. Divide esse lado ao meio e também forma 90 graus. Cada segmento desse de reta aqui, ó, que eu fiz, por exemplo, ou no caso de uma reta que pode continuar em azul, é chamado de quê? Mediatriz. Corta esse lado vermelho ao meio, faz 90 graus e esses segmentos se encontram. Mas olha que interessante, tem uma circunferência aqui fora. Essa circunferência, para achar o centro dela, então, basta eu fazer um triângulo aqui dentro, produzir essas três mediatrizes e está aqui o centro dessa circunferência. Olha, Mário, então você acabou de encontrar o centro da circunferência desenhando um triângulo aqui dentro, fazendo as mediatrizes? Perfeito, galera. Então, aqui também tem nome. Mediatrizes. Está aqui, ou mediatriz, né? Nosso segmento de reta.
E aí o ponto de encontro está aqui. Circuncentro é o nome dele. Circuncentro. Os nomes estão todos no quadro. Será que você vai decorar? Será que você, na hora de estudar, vai lembrar disso aqui? Então quando as medianas se encontram, isso é baricentro. Quando as bissetrizes se encontram, isso é hemicentro. Quando as alturas se encontram, é ortocentro. E quando as... Muito nome, não é? É muito nome. O que a gente vai lembrar? Tem aquele momento marladeza. Tem aquele momento mais lindo. Quero ver todo mundo comentando. E aí, vem comigo. Você tem um macetezinho aqui, ó, para lembrar de cada relação desse aqui, ó. E aí eu quero ver todo mundo lembrando. Quem é? Quem é? Nosso amigo maravilhoso. Como nós vamos chamar ele? MC Bimbal. Eu quero ver todo mundo comentando e esse cara que vai te ajudar demais. Olha que legal. Mediatriz é circuncentro. Bissetriz e de quê? Incentro. M, mediana. Mediana é o quê? Baricentro. E por último, a altura, ortocentro. Marradeza não é. E aí vamos lembrar da musiquinha que a gente tem, que vocês não podem esquecer. E aí vamos lá, vamos comentar, vamos interagir. Como é que é assim, ó? Vou mudar um pouquinho porque a gente fez na véspera do carnaval. Agora é assim, ó. Presta atenção. Todo mundo, ó. Vem comigo, vem na moral. Você de casa pode bater palma, viu? Não tem problema. Vem comigo, vem na moral. Vem com o mais lindo do mundo. É marladeza, não tem nada igual. Hoje vem junto o MC Bimbal. Se é bissetriz, você diz que é incentro. Se é mediana, você diz baricentro. Se é altura, você diz ortocentro. O quê? Mediatriz, circuncentro. Valeu, galera! Não esqueça dessa musiquinha. Depois vamos aí cantar ela por esse Brasilzão. Não vamos esquecer todos esses pontos notáveis no triângulo. Tranquilo? Ó, não esqueça, mais uma vez. Só pra você lembrar, ó. Você gravar aí, ó. Vamos lá. Vem comigo, vem na moral. Vem com o marido do mundo. É maladeza, não tem nada igual. Hoje vem junto o MC Bimbal. Se é bissetriz, você diz que é centro. Se é mediana, você diz baricentro. Se é altura, você diz ortocentro. Mediatriz, circuncentro. Valeu, galera! Tamo junto agora. Vamos para uma próxima etapa da sua live de hoje, aqui com o Vinícius. Bora lá, Vinícius, detonar com essa galera. Tamo junto! Vamos lá! Vamos ver! Gente, hoje nós vamos falar sobre dízima periódica. E no finalzinho nós vamos comentar uma questão, um probleminha que muita gente tem, me pergunta direto. E nós vamos tentar dissolver esse problema usando essa explicação, tá certo? Vem cá então. Primeiro, vamos falar da dízima simples. Gente, lembra o que é uma dízima periódica? É um número decimal infinito que se repete. Então, ele é infinito, mas tem uma repetição, que é essa ideia de período. E nós temos dois tipos, a simples e a composta. Vamos começar pela simples. Gente, como é que eu sei que isso daqui realmente é uma dízima simples? Repare, o 5 é o número que está repetindo. Entre o 5 e a vírgula não tem nenhum número, ou seja, não tem anteperíodo. Esse anteperíodo vai aparecer aqui embaixo, na composta. Justamente ele, você pode ver, que entre o que repete, que é o 3, e a vírgula eu tenho 2. Esse 2 caracteriza essa dízima como sendo composta. Certo? Então eu vou te mostrar de duas formas diferentes. Gente, tem a chamada forma coxambrada, que é justamente a forma que você grava o conceito e pronto, e acabou. E tem a forma padrão matemática. É claro que essa aqui ninguém gosta, né? Porque é padrão matemática, ninguém quer fazer assim. Todo mundo quer fazer do jeito rápido, direto e objetivo. Então eu vou ensinar as duas formas. É claro que o jeito nosso, matemático, bonito, seria essa daqui. Mas, vamos lá. Bom, como que nós vamos fazer? Gente, toda dízima, ela vai transformar, dízima simples, periódica, ela vai se transformar numa fração. Essa fração, na primeira forma que nós vamos resolver, é só você lembrar de um detalhe. Vai lá e pega para mim. Olha qual é o número que está repetindo. Pode falar que eu estou ouvindo. 5! Eu sei. Pega o 5 e coloca no numerador.
E olha, quantos números se repetem? Ou seja, eu tenho apenas um único número, que é o próprio 5, que está repetindo. Então eu tenho um número, eu vou colocar aqui no denominador, 9. Essa fração, chamada fração geratriz, é o que gerou essa dízima. Se você pegar o 5 e dividir por 9, dá exatamente esse número aqui. Certo? Bom, por que desse jeito, às vezes, fica um pouco... Só ver assim, é fácil, é tranquilo, mas por que 9? Por que não pode ser 8, Vinícius? Por que não pode ser 11? Por que não pode ser 1? Então, na verdade, a explicação do porquê que pode ser 9, a forma matemática padrão ensina. Né? É claro que ela é muito mais complexa que a outra, mas ela te dá todas as informações que você precisa para saber que aqui realmente é 9. Então, se sua prova for aberta e te perguntar como você faz, você tem que fazer assim. Se sua prova for fechada, faz assim, doido. E aí não tem problema nenhum. Vai me falar, qual das duas vocês preferem? Pode responder. Qual vocês preferem? Do jeito simples, objetivo, direto, ou do jeito matemático, padrão, estranho? Estranho, mas é bonito, né? Então vamos fazer dos dois jeitos. E aí você me fala qual que você gosta mais, tá bom? Vai digitando aí, daqui a pouco nós vamos ver e vamos interagir. Quem vai me falar qual das duas que é melhor? Bom, agora, se eu quiser mostrar da forma padrão, como é que nós vamos fazer? O número é infinito. Então, eu vou colocando 5 até e não para. É infinito? Não vou colocar. Não tem jeito. Então, qual que é o nosso raciocínio? Se esse número ele gera uma fração, que é a fração geratriz, suponho que você não sabe que é 5 nonos, tá? Eu vou dar um nome para ele x. Agora, o que eu vou fazer? Pensa comigo, matematicamente, o que eu faço para essa vírgula andar uma casa para pegar o meu 5? Eu vou multiplicar ele por quanto? Por 10. Só que se é uma igualdade, eu tenho que multiplicar por 10 em ambos os lados, porque se eu fizer de um lado só, eu estou alterando o valor da minha igualdade. Não é esse o nosso objetivo. Eu quero transformar essa condição numa equivalência. Então eu vou multiplicar ambos os lados por 10. Então, 10 vezes x, 10x. 10 vezes 0, 5, 5, 5 e continua. Você vai andar uma casa. 5,5 e continua do mesmo jeito. Lembrando, hein? Aqui é infinito. Ao multiplicar por 10, pensa. Uma coisa infinita vezes 10 é o quê? Infinita, não vai mudar. Então, ela continua do mesmo jeito que o anterior. E eu vou fazer a seguinte conta agora. Vou pegar esse 10x e vou subtrair pelo x inicial. Reparem, por que subtrair? Fácil! Por que é fácil de responder? Qual é o meu problema de descobrir a fração que é gerada? É a parte infinita. E pensa, se eu colocasse um número assim, 0,899 e pedir para você poder tirar 0,8, 8 não, é isso que eu faço, né? 99, o que você faz nessa conta? Você vem subtraindo, 9 menos 9, 0, 9 menos 9, 0, 8 menos 6, 2, 0, 0. Ficou 0,2. Tá vendo que esse 9 está sumindo? Faz a mesma coisa, vem do infinito. Parar no infinito, vai lá. E vem. Vem subtraindo. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Até chegar nessa vírgula. Chegou nessa vírgula, você pode falar, aqui, deu pra lá, tá 0. Se dá 0, precisa pôr? Acho que não. Não tira essa vírgula. Então ficou 5. E agora, 10 menos 1. X. 10 menos 1, 9. Ah, o 9! Ah, meu, só apareceu. E é fácil saber o porquê. Um múltiplo de 10 menos 1, vai aparecer 9 mesmo. Né? Então 10 menos 1 vai ser sempre 9? Vai. O que vai mudar depois é a quantidade do que repete. Mas a ideia de aparecer sempre 9? Sim. Então, 9x é igual a 5, resolve isso. X é igual a 5 sobre 9. Exatamente o valor que estava aqui. Agora você pode falar, qual que você gosta mais? Qual que você gosta mais? Da primeira ou da segunda? Fala! Claro que você vai falar da primeira. Mas me fala também, você conseguiria me falar de onde é que vem esse 9? É lógico que não. Então, gente, às vezes a forma padrão, ela pode ser um pouco mais chata, mas ela tira todas as dúvidas que você possa aparecer numa questão. Então, assim, se você não tiver essa dúvida, claro, faz assim, é bem mais rápido. Tá? Beleza. Vamos lá. Fala comigo. O que você está falando aí? Deixa eu ver. Hã? Ô, Rubens! Que 1?
a fala do 1. A primeira, não é possível. Todo mundo sabe a primeira? Então, pera aí. Vamos passar para baixo. Vamos ver que lá embaixo as coisas vão melhorar. Tá? Vem. Olha só. Agora a composta. Eu quero transformar essa dízima em fração. Essa dízima em fração. Viagem. O que eu vou fazer? Olha bem pra cá. Ô, Lucas, o que você tá falando comigo? Vai lá. Eu não vou lá. Ele tá te chamando lá. Oi. Então, vamos ver. Viaja. 0,2333 e continua. Lembrando, nós temos esse número que não está repetindo, logo ele é chamado de antiperíodo, ele não repete. Então é ele que caracteriza a dízima composta. E o que nós vamos fazer para transformar? Essa daqui é um pouquinho mais legal, que é. Para transformar, nós vamos fazer. Pega para mim o período. O período é aquele que repete, quem está repetindo? 3. Pega aquele que não repete, que é o 2. Nós vamos chamar ele de antiperíodo. Então, olha, pega o antiperíodo. 2. Acompanhado do período. 3. Fácil. Pega o antiperíodo, acompanhado do período. Falando uma linguagem um pouco mais não matemática. Pega o número que não repete, pega o que repete. Acabou. Certo? Tira a parte não periódica. Ou seja, o 2. Pega aquele que não está repetindo. E aqui embaixo você vai agora lembrar. Coloca. Para cada número que está repetindo, ou seja, a quantidade que repete, eu coloco um 9. Para cada número do antiperíodo, quantos algarismos eu coloco um 0. Então, se eu tenho um único número repetindo, eu vou colocar um 9 para ele. Se eu tenho um único número que não repete, eu coloco um 0 para ele. Olha aí. Logo, a nossa fração fica sendo 21 sobre 90. E essa é a nossa fração geratriz dessa dízima periódica composta. Certo? Agora, eu vou te mostrar daqui bem. Porque, Vinícius, se o 9 eu não sabia, imagina 90. Por que 0? Por que 9? O nosso já sabe. Mas por que do 0? Vamos ver. Segunda forma da gente explicar. A forma matemática bonita, linda! Mas ninguém gosta, só a gente mesmo. Então vamos ver. Eu não sei qual é a fração que vai dar essa dízima, que eu vou chamar de x. Só que aqui eu tenho um passo a mais. Só um. Um passo. Tem que ter, porque tem um número que não está repetindo. Então aqui em cima o que nós fizemos? Peguei, multipliquei por 10 em ambos os lados. Para quê? Para andar e pegar aquele número que repete. Vai fazer duas multiplicações. Primeiro, multiplica ambos os lados por 10. Para quê? Para a vírgula andar e pegar o número que não repete. Quem não repete é o 2. Então, 10x, 2,336. Pensa agora no número que eu multiplico ambos os lados e ele vai andar duas casas. Para que duas? Para pegar o que não repete e o que repete. Então, 100. Vezes 100, vezes 100. Andou uma, duas. Cheguei aqui. E pelo mesmo motivo de cima, é infinito. É infinito. Certinho? Então, olha o que eu vou fazer. Nós vamos pegar o 100 e vamos subtrair pelo 10. Vamos subtrair esses dois. Para quê? Na tentativa de eliminar a parte infinita. É ela que vamos dar trabalho. Então, vem de novo. Vem lá do infinito. Vem subtrair. Vem. 3 menos 3. 0. 3 menos 3. 0. 3, 0. 0. 0. Parei na vida. Não precisa pôr 0. Então, 23 menos 2, quanto que deu? 21. 100 menos 10. Gente, um múltiplo de 10, outro múltiplo de 10. 100 menos 10, quanto que deu? 90. Aí vem de novo lá. Então, agora, isolo meu x. 90 vai dividir. Deu 21 dividido por 90. Exatamente a fração que está aqui. De novo, me responde. Qual que você preferiu? Primeira ou segunda forma? Eu vou subir nessa mesa. Me fala qual que você preferiu. Deixa eu ver. Vira para mim. Vamos ver. E a Aline? Sai fora. Que é isso? Ah, gente. Vamos ver. Opa. Desligou o ar-condicionado. Não tá ligado. Fofinho não, já não quero mais. Volta pra mim, fofinho, aí já era. Volta. Bruno, volta pra mim, Bruno. Me fala. Então vamos lá. Presta atenção. Viagem. Nessas duas, tem uma continha que todo mundo pergunta. Vinícius, e esse? Vou apagar pra gente poder te mostrar. Tá bom, você me falou dessa dízima. Me
fala, como que você conseguiria me mostrar isso aqui? Ó? Olha bem, olha bem. Quanto que dá isso? 0,999. Vou pedir de novo. Responde aí. Quanto que dá? 0,99999 e vai até o infinito. Quanto que dá isso? Vou resumir já. Dá 1 ou não? Sim ou não? Vamos ver. Gente, viagem aqui. Presta atenção. Vinícius, isso é uma dízima simples. É, só tem um número repetindo. Verdade. Se você transformar isso aqui pelo jeito que ficou chambrado, o jeito que ficou chambrado é o quê? O jeito não matemático, seria, transforma em fração. Transforma. O número que está repetindo. Um número. Qual? O 9. E o que nós combinamos? Se tem um número repetindo, embaixo coloca o quê? 9. Quanto que é 9 sobre 9? 1. E agora? Ah, não dá! O coração não aceita. O meu também não aceitava, não. Até que eu consegui, e agora eu vou mostrar a parte que nós explicamos por justamente a ideia da matemática padrão. A matemática padrão, aí não tem jeito. Aí é incontestável que realmente vai dar certo. Vamos ver. Vinícius, ó, tudo bem, você me mostrou a continha é verdade, mas quem garante que é verdade? A gente garante. Viagem. Não sei qual é a fração que vai dar. Vou chamar de x. 0,999. Continua. Lembra, vou multiplicar por 10 para quê? Para a vírgula caminhar e pegar o número que está repetindo. Então, 9. Multiplica por 10 em ambos os lados. Então, ficou 9,999. Foi. Vou pegar o de baixo e subtrair pelo de cima. Então, 10x é igual a 9,999, continua, menos x é igual a 0,999, continua. Vem comigo. Vem subtrair. Vem lá definir de novo. Vem. 9 sobre 9. Dá 0, 0, 0. Até aqui. Deu 0. Verdade. Põe uma vírgula. 9 menos 0. Deu o próprio 9. Não precisa pôr mais, né? Depois não tem problema. Então fica 10 menos 1x. Quanto que deu? 9x. Transforma isso em fração. X é igual a 9 sobre 9. Ei! Quanto que dá então? 1. Contesta agora. Tá vendo? A matemática é linda. É linda demais. Tá vendo? Fala, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Demais. Um beijo mais lindo do mundo pra vocês. Vocês estudem bastante aí na casa de vocês. Lavem as mãos, álcool em gel, pega no lápis e façam bastante contas matemáticas, serianas, dízima periódica, tudo que você puder na casa de vocês. Beijo mais lindo pra vocês. Gente, vem em casa, estuda mesmo, estuda muito, faça o cronograma direitinho, fica lá, vai estudando, marca o seu tempo. Não fica deitado o tempo todo, não. Não dorme o tempo todo, não. Imagina que você tem a sobrenome a ser cumprido. Não sai da cama, meu filho! Sai da frente da televisão mexendo com videogame, doidão! É legal, sai. Então vem, estuda, faça o cronograma, o que eu vou fazer na hora que eu levanto. Coei meu café, coe o seu próprio café. Coei meu café, tomei meu café e tô indo. Vai até o final da noite. Tenha tudo esquematizado, que vai dar tudo certo, tá bom? E galerinha, fique aí para a próxima live, se vocês quiserem. Estou convidando vocês. E a galera da segunda série, daqui 30 minutos tem a próxima live. E aí vem Lucas para ficar comigo aqui na live. Vem. Aê! Afastado, pelo amor de Deus. Então estou esperando vocês. Para estudarmos bastante, tem muita coisa boa hoje ainda. Fique ligado, tamo junto, galerinha. Maladeza, malindeza.